Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para você nesta tarde. São exatamente 15 horas e 39 minutos. E eu venho aqui deixar nesta tarde uma palavra de Deus para o teu coração. Uma palavra que Deus já colocou no meu coração há alguns dias. Eu já preguei sobre ela lá na minha igreja, Igreja Pentecostal, Deus é a Resposta. E é uma palavra, irmãos, que vem para nos tirar de uma paralisia espiritual, a qual muitos cristãos hoje em dia estão dentro da casa do nosso Deus, na sua vida cotidiana. Tem pessoas que já não têm mais prazer em viver, não têm mais prazer em nada na sua vida, estão levando uma vida, uma rotina que nem mesmo elas se suportam mais. E Jesus, ele nesta tarde tem uma palavra para dar ao teu coração. E eu estou com a minha Bíblia aqui aberta aqui, no Evangelho de João, capítulo 5, onde fala da cura de um paralítico de Betesda. Eu vou ler alguns versículos para você e depois eu vou te explicar o que Jesus ele tem para falar com você nesta tarde através dessa palavra. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum, que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Meus amados irmãos, Jesus, quando peregrinou aqui nesta terra, durante 3 anos, ele iniciou seu ministério com 30 anos, aos 33 ele foi morto na cruz, crucificado e ressuscitou e está hoje, glória a Deus, à direita do nosso Deus, esperando só o momento que o Senhor Deus determine que ele venha nos arrebatar. E eu quero te deixar um alerta nesta tarde. Jesus está voltando e é necessário que eu e você nos prepare, junte os nossos pés, peça a ele para nos libertar de coisas que não têm agradado a ele, que ele firme os nossos passos a cada dia dentro da sua casa, nos seus caminhos, nos cure dessas paralisias que estão tentando nos parar e nós possamos assim entrar no reino do céu. Mas Jesus, quando ele andou aqui durante esses 3 anos, pregando a sua palavra, curando, libertando, batizando, Jesus, aonde ele chegava, irmãos, Jesus olhava para as pessoas e ele se compadecia muito do sofrimento das pessoas. Ele não suportava ver o sofrimento. Eu vou citar alguns exemplos para você aqui, dos milagres que Jesus fez. Lá em Lucas capítulo 10, fala a história de uma mulher que há 18 anos estava encurvada, com um demônio que a oprimia. Ela não conseguia olhar para cima, ela vivia o tempo todo encurvada. E Jesus estava ensinando numa grande multidão, perante uma grande multidão. E aquela mulher estava presente ali. E Jesus, quando olha para ela na sua onisciência, ele vê que há 18 anos aquela mulher estava oprimida. E ele a chama entre aquela multidão e ali ele dá ordenança para aquele mal sair. E imediatamente ela levanta-se, ela ergue-se, ela olha para o céu e ela começa a contemplar a grandeza, a contemplar toda a criação. E Jesus dá a ordem para ela que ela fosse em paz porque ela estava curada. E os fariseus, como de costume, eles não aceitavam Jesus como Cristo, porque Jesus era humilde, Jesus ele andava com os pobres, Jesus sentava na mesa dos publicanos, Jesus ele comia com os humildes e eles não acreditavam porque eles achavam que o Cristo era aquele que viria montar em um cavalo muito bonito, em vestes reais, que viria para aqueles que tinham dinheiro. E Jesus ele veio para os pobres, ele veio para o humilde e o quebrantado de coração. Jesus, sendo o rei, ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho para mostrar o quanto ele é humilde, que nós também temos que ter essa humildade, irmãos.
porque só entrará no céu os quebrantados e os humildes de coração. E Jesus, ele repreende aos fariseus dizendo: vós tem os vossos animais e os leva para pastar, os leva para beber no sábado, e eu não posso por esta filha de Abraão, que há 18 anos está oprimida por este demônio? E ali eles ficaram sem ter o que dizer a Jesus, porque Jesus assim os interpelava com as suas palavras e eles não tinham como retrucar, porque eles sabiam que Jesus estava com a razão. Outro exemplo grande, irmãos, é a passagem da viúva de Naim. Jesus estava passando naquele caminho e de repente, quando ele se depara, ele vê aquele enterro, ele vê aquela pobre viúva e na sua onisciência ele já vê logo a história daquela mulher. Ele vê que ela era viúva, ela não tinha mais marido, ela não tinha nada e o único filho que ela tinha estava morto dentro daquele caixão. E Jesus, ele se compadece mais uma vez daquela situação, ele vai até ao funeral, ele vai até aquela multidão, chega ali no caixão e dá ordem para o moço: levante-se. E o moço imediatamente ele se levanta, glória a Deus. E ele entrega a sua mãe. E ali o povo fica maravilhado com o que Jesus fez. E aqui está o paralítico de Betesda, que há 38 anos estava ali em cima de uma cama, carregado por outras pessoas, dependendo de outras pessoas. E quando ele chega até o tanque de Betesda, Jesus está ali. Ele estava esperando que chegasse a sua vez, mas quando chegava a vez dele, alguém vinha na sua frente, entrava dentro do tanque e ali saía curado quando o anjo agitava as águas. E eu quero lhe dizer nesta tarde, não precisará de você mergulhar dentro de tanque, não precisará ninguém te carregar. Jesus entra dentro do teu lar, Jesus vai até o teu encontro, glória a Deus. E ele te dá uma ordem nesta tarde: levanta-te, toma a tua cama e anda. E Jesus, quando dá esta ordenança para aquele homem, era sábado novamente, e os fariseus começam a criticar Jesus, começam a lançar pedras em Jesus, porque era sábado e ninguém podia fazer nada no sábado. Mas Jesus, quando ele veio, Jesus, quando ele passava nos vilarejos, nas aldeias, nos caminhos, Jesus não queria saber se era sábado, se era domingo, se era segunda, se era feriado, não. Ele curava assim, ele se compadecesse da história das pessoas. E aquele homem pega aquela cama, depois de 38 anos, ele levanta, alegre, satisfeito, porque somente um homem teve o poder de dizer: levante-se, tome a cama e ande. Quanto tempo, irmãos, aquele homem passou? 38 anos. 38 anos de incertezas, 38 anos de será, 38 anos achando até mesmo que iria morrer daquela mesma forma. Mas Jesus, quando ele chega, irmãos, para mudar a história de alguém, independente de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, no momento que Jesus chega, no meu dia, no teu dia, na minha causa e na tua causa, ele chega para mudar. Ele chega, aleluia, para dizer que independente do espaço de tempo, ele é Deus. Independente de qualquer circunstância, através de uma palavra que ele der, tudo se transforma, tudo volta para o seu lugar. Aleluia, glória a Jesus. E eu quero te dizer nesta tarde que muitos cristãos, infelizmente, se encontram paralisados espiritualmente. Muitos já vêm há tantos anos dentro da casa do Senhor, mas não sentem alegria, não sentem prazer em louvar, não sentem prazer em orar, não sentem prazer em ler a palavra, não sentem prazer em mais nada. E Jesus, ele quer resgatar a esses, a sentir novamente o gozo de servir a Ele, irmãos, porque é maravilhoso. Nós somos provados, sim, passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por noites escuras, mas ao amanhecer tem vitória de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, ele quer nesses últimos dias tirar muitos de nós de paralisia espiritual. Você que há tanto tempo não louva mais, você sentiu o desejo de louvar, você tinha aquela oração fervorosa, você tinha aquele desejo de estar orando ao Senhor constantemente, e hoje você não sente mais. Eu quero te dizer que você está paralisado como este paralítico aqui, que há 38 anos esperava por um milagre, e o milagre aconteceu. Glória a Jesus. O Senhor nesta tarde entra dentro da tua casa, no meio da tua família,
E ele começa a dar ordem para